A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade matemática, e coisas, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo, também sacerdote. E por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções, de onde nós estivermos, seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar no coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houvesse sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado, também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações ainda realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja dos Dons, e diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciaram Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo o mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar. Sempre da pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 a 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18
E Provérbios 11, 25, dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo. Seja muito bem-vinda, Solange, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos o grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados. Dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria através da Tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vive e cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos. Antes de iniciar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos já início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Escolhidos de número 14. E o livro é o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Apocalipse. Capítulo 22, para os escolhidos de número 14. Apocalipse, capítulo 22. Vamos à oração, que é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com a ministração da Tua Santa Palavra, levando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda a opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Nós trabalhamos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade, é matemática. Eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus, Apocalipse 22, que contém 21 versículos. O rio e a árvore da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Senhor Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto no mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono do Senhor Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará, e reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus 2, Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Escolhidos de número 10. O livro de Ruth, com 4 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Ruth, para os escolhidos de número 10. Capítulo 1, Ruth, capítulo 1. Para os escolhidos de número 10, capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar os países de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos chamavam-se este homem, Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas, e com uma era órfã e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento, pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um para a casa da sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. Escolhidos de número 2. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 4, Efésios capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 6. Em nome santo do Santo, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, dessas famílias, estes lares, essas empresas e estes veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Efésios capítulo 4. Glórias ao Senhor Deus. Para os escolhidos de número 2, Efésios capítulo 4, para os escolhidos de número 2. Contém 32 versículos. A unidade no corpo de Cristo. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos, andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo capítulo 31, para os escolhidos de número 11.
capítulo 31 do livro de Êxodo contém 18 versículos. Bezalel e Aholiabe. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e me enchi do Espírito do Senhor Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedras para engastar e em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu lhe designei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os utensílios da tenda. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6. Escolhidos de número 6. Vamos ao livro. Cantares com 8 capítulos. Capítulo 5, Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, dessas famílias, esse lar, essa empresa e esses veículos, de toda miséria, de toda depressão e de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai em retirada. Pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu dou glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Cantares, capítulo 5. Contém 7 versículos. Já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite, comei amigos e bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, amada minha, pomba minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalhos, meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir. Já lavei meus pés, como a tornarei a sujar. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Eu me levantei para abrir a porta do meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e ido. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e me feriram. Tiraram-me o manto e os guardas dos muros. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 7. Amós, com 9 capítulos.
capítulo 5. Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Contém 27 versículos. Lamentação e chamado ao arrependimento. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó nação de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem levante. Assim diz o Senhor Deus: a cidade na qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a nação de Israel. Assim diz o Senhor, a nação de Israel: buscai-me e vivei, não busqueis a Betel. Não venhais a Gilgal, nem passeeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na descendência de José, como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis a justiça em alógena e deitais por terra a retidão. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 14. A oração é a oração de número 1. Jeremias, capítulo 14. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saia agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Jeremias, capítulo 14. Que contém 22 versículos para os escolhidos de número 1. Seca, fome e espada. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá anda chorando, as suas cidades são enfraquecidas, andam de luto por causa da terra, e sobe um clamor de Jerusalém. Os seus mais nobres mandam os seus mais servos buscar água. Vêm às cisternas, mas não acham água, voltam com os seus cântaros vazios. Envergonhados e desesperados cobrem a cabeça. O solo se ressecou porque não há chuva na terra. Os lavradores envergonhados cobrem a cabeça. Até as servas do campo abandonam seus filhos porque não há erva. Os jumentos selvagens põem nos lugares altos e sovem o ar como chacais, e os seus olhos desfalecem porque não há erva. Ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, o Senhor opera tu por amor do teu nome, pois as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Oséias, com 14 capítulos. Capítulo 12. Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12, para os escolhidos de número 3.
que contém 14 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Oséias capítulo 12, contém 14 versículos. O pecado de Israel: Efraim se alimenta de vento, segue o vento leste o dia todo, e multiplica a mentira, a violência, faz aliança com a Síria e manda azeite ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo teus caminhos, e o recompensará segundo as suas obras. No ventre pegou todo o calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e falou com ele ali, sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Converte-te ao Senhor Deus, guarda o amor e a justiça em teu Deus, espera sempre. O mercador tem balança enganosa em sua mão, ele ama a opressão. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Escolhidos de número 12. Contém 14 versículos. O pecado de Israel: Efraim se alimenta de vento, segue o vento leste o dia todo, e multiplica a mentira, a violência, faz aliança com a Síria e manda azeite ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo os seus caminhos e o recompensará segundo as suas obras. No ventre pegou do calcanhar. Glórias ao Senhor Deus. Oséias capítulo 12 para os escolhidos de número 3. E os escolhidos de número 12 é outro livro, eu não sorteei. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Vamos à oração, confundir, porque Oséias 12 com os escolhidos de número 12. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que através do poder da sua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo. Amém. Escolhidos de número 12, o livro é o livro de Judas. Contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, e guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Contra os ímpios e falsos médios, amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos, se bem já estáis ciente de tudo, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles o têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se às prostituições e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 9. Levítico com 27 capítulos.
capítulo 6, Levítico capítulo 6, para os escolhidos de número 9. O sacrifício pelos pecados voluntários. Disse o Senhor a Moisés: quando alguém pecar e for infiel ao Senhor, enganando o seu próximo referente a algo que este lhe deu em depósito ou penhor, ou rouba ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que tendo achado perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar, quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado ou extorquido, ou o que foi confiado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre o que falsamente jurou, restituirá por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte a quem pertence, o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote fará por ele expiação diante do Senhor. Ele será perdoada qualquer de todas as coisas que fez, pela qual se tornou culpado. Escolhido de número 4. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 1. Gálatas capítulo 1, vamos à oração. A oração é a oração 7. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, Daniel. Com a paz, a graça e a alegria do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que você possa ser muito abençoado nesse momento. A oração é a oração 7. Você vai receber a sua oração. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, muitíssimo. Amém. Gálatas capítulo 1. Contém 24 versículos. Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas pelo Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do Senhor Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vós inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 8. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 48.
Gênesis capítulo 48, para os escolhidos de número 8. 48 contém 22 versículos. Jacó adoece. Depois dessas coisas disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: José teu filho vem a ti. Esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse Jacó a José: o Senhor Deus o Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eu te farei frutificar e multiplicarei. Eu te farei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. A tua descendência, porém, que gerarás depois deles, será tua no território que herdarem. Serão contados segundo o nome dos seus irmãos. Vindo eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho da terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 5. Antes de eu dar continuidade ao sorteio para o rebanho dos escolhidos de número 5, eu irei ler um dos nossos desafios que as igrejas e canais estão apresentando, mais uma vez para todos vocês. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou entre as formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradias, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. João com 21 capítulos, para os escolhidos de número 5. Capítulo 4, João capítulo 4. Vamos à oração, que é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue agora essa santa palavra, essa ministração da tua santa palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. João capítulo 4, que contém 54 versículos. Senhor Jesus é samaritana. Quando os fariseus ouviram que o Senhor Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que o Senhor Jesus não batizava assim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Ele era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto de terra de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. O Senhor Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Em quase meio-dia, vindo uma mulher samaritana tirar a água, disse-lhe o Senhor Jesus: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Escolhido de número 13. Antes de eu sortear o capítulo e o livro para os escolhidos de número 13,
eu irei apresentar uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4,
foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glória ao Senhor Deus. 1 Timóteo com 6 capítulos. Primeira Timóteo, perdão. Primeira Timóteo, vamos ao capítulo. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, para os escolhidos do número 13. Capítulo 2 contém 15 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado do Senhor Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, as falsas doutrinas e o evangelho da graça. Como te roguei quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço do Senhor Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Nossas denúncias. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o 4. Apocalipse, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o 3. Vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, Efésios capítulo 4, glórias ao Senhor Deus, 14, Êxodo capítulo 31, você que mentalizou, escolheu 1, Cantares capítulo 5, você que mentalizou, escolheu 11, Amós capítulo 5, você que mentalizou, escolheu o número 8, Jeremias capítulo 14, você que mentalizou 10, Oséias capítulo 12, você que mentalizou o 13, Judas com o capítulo, você que mentalizou o 9, Levítico capítulo 6, você que mentalizou o 7, Gálatas capítulo 1, você que mentalizou o 2, Gênesis capítulo 48, você que mentalizou o 6, João capítulo 4, você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de 1 Timóteo capítulo 2, eu já vou repetir os números que foram sorteados para todos vocês. Mas antes eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar,
secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 4, Apocalipse 22, o 3, Ruth, capítulo 1, 5, Efésios 4, 14, Êxodo 31, 1, Cantares, capítulo 5, 11, Amós, capítulo 5, 8, Jeremias, capítulo 14, o 10, Oséias, capítulo 12, o 13, Judas, o 9, Levítico, 7, Gálatas 1, 2, Gênesis 48, 6, João, capítulo 4, o 12, 1 Timóteo, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. A você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e sua vida. De corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto de joelhos, abra a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, leia, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém.
E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios e importância em você, seguidor, escritor, ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. Também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o nome para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todo o dia de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IGM 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho, para fazer a sua para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. E também vai receber base a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Glórias ao Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também da Rússia, da África do Sul, Moçambique, vocês também da Argentina, da Alemanha, da Dinamarca, da Angola, e todos que nós ainda não sabemos, que acompanham as lives das igrejas virtuais, das 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.